Participando do encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência na Universidade de Brasília, Lula reclamou de ter que servir sua própria água e disse que em seu eventual governo as coisas mudarão. Quando você não é presidente é tudo difícil aqui. Não tem ninguém para me servir água. Vocês vão ver se eu ganhar como vai mudar. Era ali mesmo. É difícil. Vocês vão ver como vai mudar. Se Deus quiser, a partir de janeiro de 2003. Eu não vou nem ter sede e vai estar alguém com um copo d'água aqui para me pegar. Em meio a tentativas de aproximação com Michel Temer, o petista voltou a chamar o impeachment de Dilma Rousseff de golpe, contrariando o pedido do ex-presidente. Infelizmente, o golpe contra a democracia em 2016 deu início ao desmonte das instituições públicas. Por fim, Lula disse que é preciso coragem para fazer daqui para frente o que não foi feito no passado. E nós temos que ter a coragem de fazer daqui para frente o que a gente não teve coragem de fazer daqui para trás. Então, as declarações do ex-presidente nesse evento hoje em Brasília. E agora, análise para você de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é. Muito boa noite, meu caro Vitor. Muito boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Roberto, que está aqui de volta aos Pingos nos Is. E um grande abraço para a Ana Paula, que vai voltar amanhã. Olha, e boa noite a você, né, que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Esse pronunciamento do ex-presidente Lula, ele é tradicional aqui e conhecido como a síndrome da maçaneta. Os poderosos de Brasília, eles se acostumam a não encostar a mão em nenhuma maçaneta. Como ele relatou aí, quando ele se aproxima do carro, vem sempre alguém, rapidamente abre a porta e ele tem o trabalho de entrar no carro. Da mesma forma, quando ele chega em qualquer lugar, no gabinete, numa casa, tem sempre alguém que vai lá e põe a mão na maçaneta. Quando ele se sente esvaziado, que é outra síndrome, a síndrome da desimportância, aí ele fica chateado. E é por isso que Lula quer voltar ao poder. Ele está numa abstinência terrível nesta síndrome da maçaneta e a síndrome da abstinência. Dizem por aqui que nasce até capim na porta de quem não tem poder. E o mato está alto na porta de Lula. E também a tal planície, a pessoa anda na planície. Uma pessoa cheia de rancores assim, ele é perigoso quando volta ao poder. É um poço até aqui de mágoas. E isso ficou demonstrado. Gestos simples de pessoas comuns, de pessoas humanas, como servir a própria água, e isso magoa o ex-presidente Lula. Me surpreendeu ele lendo. Eu nem sabia que ele tinha condições de ler nesta simplicidade assim, ou ele decorou, ou faz de conta que leu, né? Agora, é impressionante as frases desconexas. A saída da Dilma, em primeiro lugar, antes de tudo, foi um alívio para o país. O governo da ex-presidente Dilma estava levando o Brasil a passos largos para o brejo. Estava indo para o brejo. E numa situação terrível, chegou o ex-presidente Michel Temer e recolocou as coisas nos eixos. Um governo plural, congressual, com a participação de partidos políticos, né? E fez milagres em 2 anos. Esta é a realidade. Além da normalidade econômica e salvou o país, a saída da Dilma, existe a constitucionalidade. O processo de impeachment não é golpe. Está previsto na Constituição. E foi votado na Câmara, foi votado no Senado e, principalmente, recebeu um apoio maciço, forte da população. O apoio à Dilma, a saída da Dilma, foi tão grande e tão longo que ela nem conseguiu voltar ao Senado Federal pelo estado de Minas Gerais, onde o
Partido dos Trabalhadores, naquela época estava forte. Então, é um discurso cheio, né, de inverdades e de frases feitas e que empolga. Num local vazio lá na Universidade de Brasília, que é um palco ideal para o ex-presidente Lula. Isso aí mostra, né, que Brasília, a partir de agora, vai ser esvaziada de poder. A busca de poder está nos estados e municípios, todos em busca do seu voto. Mas aqui estão as elites e os conchavos, e é isso que Lula vem fazer aqui em Brasília. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Roberto Mota, bem-vindo de novo. Mestre Augusto Nunes, um beijo para Ana Paula e muito bom reencontrar você, Zé Maria Trindade, com força, afiado, é muito bom mesmo. Boa noite a todos. Eu lembro bem do primeiro discurso do Lula, quando foi eleito presidente em 2002. Ele falava naquilo como a realização de um sonho, tudo bem, mas ele dava um tom assim de um final feliz. Ele chegou lá. E aí a gente fica olhando, né, para o governo dele e pensa exatamente isso, né? Ele só queria isso, chegar lá para ter, evidentemente, aqueles que servissem o seu copo d'água e um pouquinho mais do que isso, né? As reformas no sítio de Atibaia, que não é do Lula, é de um amigo dele, feitas pela Odebrecht, segundo a delação do Antônio Palocci, o Marcelo Odebrecht chegou a redigir, rascunhar medida provisória para o Lula, para o governo Lula. Então, realmente, numa situação como essa, você recebe muito mais do que um copo d'água, né? E era realmente como mostra o Lula, o caráter do Lula, a maneira como ele vê as coisas, a falta de espírito público que ele demonstra, né, no seu personalismo, mostra exatamente isso, né, que é uma pessoa ávida por poder. Eu queria registrar, Vitor, para concluir, que o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, candidato a presidente, fez um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Um ataque direto e grave ao Supremo Tribunal Federal. Ao dizer que o impeachment de Dilma Rousseff foi golpe, ele está jogando para a instituição do STF a condição de transgressor, porque o processo de impeachment foi presidido pelo Supremo Tribunal Federal, tocado pelo Congresso e presidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Lula da Silva está acusando o STF de ter dado um golpe. Nós vimos ontem o Zé Dirceu também afirmando coisas que respingam no Supremo Tribunal Federal. Nós vimos o Zé Dirceu dizendo que o mensalão não existiu. O mensalão foi julgado e sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos querendo, ao assistir a conduta recente do STF, tão diligente, tão agressivo em perseguir até pessoas, em procurar pessoas que eventualmente estejam falando sobre a instituição para repreender, para punir, para desmonetizar e até para prender. Nós queremos saber o que o STF fará em relação às declarações do Lula. Ele está dizendo que o STF cometeu um golpe em 2016. Análise agora do Roberto Mota, hoje com a gente mais uma vez aqui no Pingos. Tudo bem, Mota? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria. Que bom vê-lo de novo. Boa noite, Fiuza. Boa noite ao querido Augusto Nunes e toda a nossa audiência. Recordar é viver. Eu me lembro quando o Lula foi eleito em 2002. Eu não votei nele, mas eu fiquei emocionado. Eu vou fazer essa confissão aqui. Eu me lembro as televisões mostrando um presidente do Brasil que era um menino pobre do interior do Nordeste,
Eu tenho certeza que muita gente se emocionou como eu, afinal, era o Partido dos Trabalhadores chegando ao poder. O que poderia dar errado? Pois bem, em junho de 2005, o Brasil, escandalizado, ouviu o deputado Roberto Jefferson denunciar o mensalão. O que era o mensalão? Era uma operação de compra de votos, conduzida pelo senhor Marcos Valério, com a colaboração de Delúbio Soares, tesoureiro do PT, sob as ordens de José Dirceu, que então era o ministro-chefe da Casa Civil. Como é que funcionava? Era assim, todo mês, cada deputado que concordava em votar as pautas do governo do PT recebia uma mesadinha de R$30 mil. De onde vinha esse dinheiro? Esse dinheiro vinha de um esquema de corrupção operado por Marcos Valério através das suas agências de comunicação. Foi um escândalo, foi um choque para muita gente, né? Me lembro do sentimento do brasileiro naquela época, de indignação. Como é que uma pessoa com essa trajetória pode trair a confiança do brasileiro? Me lembro a política estava efervescente, os partidos pensando o que iam fazer, e aí a oposição, na época, tomou uma decisão. Não vamos pedir o impeachment do Lula, vamos vencer o Lula nas urnas. Essa é a coisa certa. Acabou sendo a coisa errada, porque o Lula foi reeleito em 2006 e em 2010 ele conseguiu eleger a sua chefe de gabinete, a Dilma, que era apresentada como a gerentona, a profissional mais capaz na administração do governo Lula, a mãe do PAC. E o Brasil acreditou, mais uma vez, Dilma foi eleita e foi reeleita. E aí ela cometeu o que se chama de pedalada fiscal, que era um esquema de transferência de dinheiro para gerar superávit primário, completamente ilegal na época, e aí a Dilma sofreu o impeachment. E aí aconteceu uma outra coisa muito curiosa, que na época despertou a indignação de várias pessoas e que muita gente hoje disse que foi o ponto inicial dessa moda que hoje domina o Brasil, interpretar a Constituição de forma criativa. Dilma deveria ter perdido o cargo e os direitos políticos, mas não se sabe muito bem por que o ministro do STF, que presidiu o Congresso Nacional na sessão de impeachment, resolveu que ela ia perder o cargo, mas manteria os direitos políticos. Ora, se houve algum golpe nessa história toda, o golpe foi esse. O golpe absurdo de interpretar a Constituição para fazer uma coisa completamente diferente do que o texto da Constituição previa. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meu amigo Roberto Mota, meu compadre Zé, meu irmão Guilherme, um beijo para Ana Paula e boa noite a vocês que nos acompanham. O Lula disse que vai precisar de coragem para fazer o que ainda não foi feito. Vai precisar de coragem, sim. Porque sem essa coragem, ele disse que faltou, ele fez o mensalão, petrolão, institucionalizou a corrupção. Ficou um novo rico deslumbrado, né, e guloso, insaciável. Né, gostava de sítios, apartamentos gratuitos cedidos para ele, negociatas em países com ditadores africanos. Ele fez tudo isso. Imagine agora o que ele acha que pode fazer se tiver coragem. Vai precisar também, para fazer o que pretende, da cumplicidade dos encarregados de fazer com que a lei seja cumprida. Porque o que eles estão tramando, né, e isso está embutido no discurso do Lula, é a transformação do Brasil numa Venezuela tamanho família. O Zé Dirceu disse com todas as letras que tomar o poder, que é o que eles pretendem, é diferente de ganhar a eleição.
É muito mais. É fazer o que está acontecendo na Venezuela, aqui no Brasil, o que aconteceu em Cuba. O Zé Dirceu disse numa entrevista que o erro do PT foi não ter promovido a generais oficiais que simpatizavam com o PT. Portanto, ele pretende também aparelhar o exército. Esse foi o primeiro passo, depois da chegada ao poder, dado pelo Hugo Chávez. Então, vocês vão vendo as semelhanças. Quanto a Dilma, já é um avanço o Lula dizer que entendia o que ela falava. Ele acha que ela foi vítima de um golpe, certamente uma grande presidente. Por que ele não reparou essa injustiça, botando a Dilma e não o Alckmin como candidata a vice-presidente? Porque ele não aproveita agora a temporada eleitoral e tenta eleger a Dilma senadora por Minas Gerais. Tentou e não conseguiu na eleição passada. Ou por que não? Candidata a governadora de Minas ou do Rio Grande do Sul. Nasceu em Minas e viveu no Rio Grande. Testa a popularidade dela. E o Guilherme disse corretíssimo, o que o Guilherme disse é corretíssimo. Eles estão acusando o Supremo de ter agido ilegalmente. Quem presidiu a sessão foi o Ricardo Lewandowski, que não para de demonstrar sua gratidão ao Lula pelo emprego vitalício que ele conseguiu. Ele presidiu em cumplicidade com quem? Renan Calheiros. Eles é que inventaram o fatiamento do impeachment. E o argumento do Lewandowski foi mais ou menos o seguinte: sem isso, sem os direitos políticos, a Dilma talvez não conseguisse ser merendeira. Ela não deve saber fazer um sanduíche. A lógica que impera na cabeça dela não consegue misturar um pão com qualquer coisa. Aí faz sentido. Agora, o Dirceu está avisando que a democracia está em perigo. O Lula está confirmando que ele quer fazer mais do que fez contra a democracia. Por exemplo, construir em outros países com o nosso dinheiro os buracos da infraestrutura que existem e existiam ainda mais aqui. O aviso está dado. Quem quiser ouvi-lo, agirá com sensatez.